Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem tá falando é a professora Eliane e nós vamos para mais uma aula da disciplina Farmacologia aplicada à enfermagem. A nossa segunda aula, nós vamos continuar o conceito, tá bom? Continuando, nós vamos falar agora sobre farmacodinâmica. Gente, farmacodinâmica é o estudo da ação do fármaco, né, dentro do organismo. E há dois tipos de ação. A ação local, né, que são as pomadas, os colírios, os óleos, né, que é a medicação que age no local onde ela é administrada, sem haver a necessidade de ser absorvida na corrente sanguínea. E a ação sistêmica significa que a medicação, primeiramente, ela é absorvida, depois ela entra na circulação sanguínea, para então atuar no sistema ou no local desejado. Aí nós temos o exemplo dos antibióticos, os analgésicos, os antitérmicos, os antieméticos também, tá bom? A origem dos fármacos. Eles podem ser substâncias químicas, né? Os medicamentos eles podem ser feitos sinteticamente, em laboratório, né? Os sulfonamidas, as aspirinas, por exemplo, eles são criados, né? Toda a sua base é criada em laboratório. Tem os produtos animais, que são os medicamentos obtidos através de glândulas dos animais, por exemplo, os hormônios tireoidianos e a insulina. E tem os produtos vindos de plantas, né, que são medicamentos que podem ser obtidos de folhas e raízes. Não apenas os chás que nós utilizamos em casa, tá? Mas também o ópio, né, a morfina, por exemplo, e os digitálicos, que são medicações que são trabalhadas, né, com o desenvolvimento a partir das raízes e frutos, plantas e cascas de plantas. A farmacoterapia é o uso da medicação para prevenção, tratamento, diagnóstico e controle dos sinais e sintomas de uma doença, né? Ou seja, a farmacoterapia é a busca da resolução de um problema de saúde utilizando um fármaco ou vários fármacos. A ação do medicamento, né? É a ação química que pode ser profilática, curativa, paliativa ou diagnóstica, né? Desse fármaco. Droga é qualquer agente químico que afeta as funções fisiológicas de um modo específico. Esse é o objetivo. Claro que podem acontecer as interações medicamentosas, os efeitos adversos e coisas assim do tipo. Medicamento é a droga que é usada para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, né? O princípio ativo é o principal componente da mistura, é o que tem a ação farmacêutica e ela é responsável pelo efeito farmacológico. Profilático é todo medicamento que tem ação preventiva, tá? Por exemplo, nós temos as vacinas, nós temos também a terapia pós-exposição, nós temos também as vacinas. Fiquei pensando, gente, tá escrito aqui, ó só. O medicamento, ele tem ação curativa e pode curar a patologia, né? Que são os medicamentos curativos. Aí nós estamos falando dos antibióticos, por exemplo, os anti-inflamatórios, os antialérgicos, tá? Esses são curativos, eles têm o objetivo de contrapor aquela infecção. Paliativo é todo medicamento que tem a capacidade de diminuir os sinais da doença. Aqui eu coloquei como exemplo os antihipertensivos, mas como paliativos nós temos também as medicações que são utilizadas em pacientes que já estão em fase de fim de vida, né, em que o tratamento é dignidade e a amenização dos sinais e sintomas, tá? Tem medicação com propósito diagnóstico, né, o contraste, por exemplo, que é aplicado para se fazer um exame e identificar uma interrupção ou um aneurisma rompido, tá bom? A dosagem dos medicamentos. Gente, olha só. Dose é a quantidade de medicamento que deve ser administrado, tá? E posologia é a dose do medicamento por dia ou por período, tá bom? Para se encontrar, né? Para conseguir um efeito terapêutico. E as doses, elas vão ter a seguinte classificação. Dose mínima, que é a menor quantidade de um medicamento que produz um efeito terapêutico. Dose máxima, que é a maior dose, né, a mais capaz de produzir efeito terapêutico sem apresentar efeitos adversos, né, ou indesejáveis. Dose de manutenção, que é uma dose necessária para manter ali o equilíbrio, né, os níveis dos medicamentos. E a dose letal, né, que é capaz de produzir a morte do indivíduo, porque remédio também mata, infelizmente. Das dosagens, quais são os fatores influenciadores que vão determinar a dosagem de uso?
idade, sexo, a condição do paciente física e emocional, fatores psicológicos, né, a temperatura, o método ou via de administração, os fatores genéticos e o peso corporal do indivíduo. As vias de administração, gente. Via oral. São os medicamentos que são administrados pela via oral e são absorvidos pela mucosa do trato gastrointestinal, ou seja, essa medicação, ele é engolido, né, pela boca. Ele tem o maior nível de segurança, é mais cômodo e é mais econômico, né, tem como estabelecer os esquemas terapêuticos fáceis de ser cumpridos pelo paciente, desde que ele seja adepto ao tratamento, e a absorção intestinal, né, que favorece aí, é favorecido pelas vilosidades intestinais, que são as dobraduras do intestino. As desvantagens da medicação via oral, gente. A apresentação dos efeitos adversos, né, como náusea, vômito e diarreia pela irritação da mucosa estomacal ou intestinal. A variação dos graus de absorção pelo organismo de acordo com o seu estado, então depende da ação enzimática, da plenitude ou não gástrica, né, do tipo de formulação farmacêutica e, é claro, da estabilidade do pH do organismo. E, claro, depende muito da cooperação do paciente. A via sublingual. Nessa via, as medicações já são absorvidas pela mucosa oral, tá? Porque é colocado embaixo da língua e visivelmente é perceptível a quantidade de veias, né, que tem nessa região. E a mucosa oral, ela é muito vascularizada, a gengiva e línguas, né? A absorção, as vantagens é que a absorção é rápida, a substância é para substâncias hidrossolúveis, né, que dissolvem na água. A redução da biotransformação do princípio ativo no fígado, então já vai reduzir o funcionamento do fígado e as possibilidades de contaminação, né, hepatopáticas. Ele vai atingir diretamente a circulação, trazendo um efeito mais rápido. E as desvantagens é impróprio, né, para uso com substâncias irritantes ou com um sabor desagradável. E o medicamento, ele vai direto para a circulação geral, sem passar pela parede intestinal, pelo fígado. Então, se há uma irritação, a probabilidade, né, de ter um efeito adverso é maior. Via retal, né, onde os medicamentos são absorvidos pela mucosa retal. Gente, essa via de administração, ela tem como vantagem que pode ser administrado, inclusive, em pacientes inconscientes, né, ou em pacientes que estão com náusea ou vômitos. Também pode ser utilizado em lactantes, tá? A redução da biotransformação do princípio ativo pelo fígado também, porque vai atingir diretamente a circulação sistêmica pela absorção da mucosa. E as desvantagens é a absorção irregular ou incompleta, né, por causa também da flora bacteriana e a irritação da mucosa retal e o desconforto também. Via parenteral, gente. As vias parenterais, elas não utilizam tubo digestivo, tá? E elas são acessadas por injeção intravenosa, intramuscular, subcutânea, entre outras. Aí nós vamos ter a endovenosa, a hipodérmica, a intradérmica, tá? As vias parenterais mais utilizadas são a intramuscular, a endovenosa, a subcutânea e a intradérmica, tá? As vias parenterais que são apenas de competência médica são a intratraqueal, a intraperitoneal, a intraóssea, a epidural, a intracárdica e a endotraqueal. A via parenteral intramuscular, IM. Os medicamentos, eles são absorvidos direto pelo endotélio dos capilares, tá? Tanto os vasculares quanto os linfáticos. As vantagens são a absorção rápida, a administração em pacientes mesmo inconscientes, é adequada para volumes moderados, né, que utilizem veículos aquosos, não aquosos e também suspensões, que são aquelas medicações em pó, por exemplo, a benzetacil, que tem que ser diluída. As desvantagens são a dor, né, porque é direto no tecido muscular, o aparecimento de lesões musculares pela aplicação de substâncias irritantes, ou porque o pH é distante da neutralidade, o aparecimento de processos inflamatórios pela injeção, né, de substâncias irritantes e mal absorvidas, que pode gerar, inclusive, abscessos, tá bom? A via endovenosa, gente, a via endovenosa, ela tem uma ação, né, ela obtém uma ação mais rápida ainda, igual à sublingual, é até mais rápida que a sublingual.
Ela permite a administração de grandes volumes de infusão, inclusive por via lenta, que o soro, por exemplo, tá? A aplicação de substâncias irritantes, ela pode ser diluída, por exemplo, o cetoprofeno, né? 100 miligramas, ele pode ser diluído, se tornando menos irritável. A possibilidade do controle das doses, né, para prevenção de efeitos tóxicos. E as desvantagens estão na superdosagem, relativa às injeções rápidas, né, se o fluxo não for adequado, o risco de embolia, irritação do endotélio vascular, as infecções por contaminações bacterianas ou viróticas e as reações anafiláticas, né, que são os choques. E é impróprio para solventes oleosos ou para substâncias insolúveis, tá bom? A via subcutânea. Os medicamentos são absorvidos pelo endotélio dos capilares vasculares e linfáticos também. E as vantagens é a absorção boa e constante, né, para soluções, porque ela não é absorvida toda de uma vez. É lenta para suspensões, aí nós temos as diferenças das insulinas também. As desvantagens, a facilidade da sensibilização dos pacientes, porque principalmente os diabéticos, com o passar do tempo, eles passam a ser mais sensíveis para a administração da medicação. E o risco de dor e necrose, né, por substâncias irritantes. Certinho, galerinha? Para a próxima aula, nós vamos começar a aprender sobre os grupos farmacológicos. Dúvida? Chama lá no chat que eu estou esperando por vocês.